Salve, professores! Muito boa noite, bom dia ou boa tarde aí, eu não sei que horas vocês verão esse vídeo, mas é um grande prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês, né? E trazendo o meu agradecimento por vocês estarem aí compartilhando, comentando nos vídeos. Eu acho muito importante isso, essa questão da troca, né? Sentir que a gente existem pessoas que, como nós, também estão passando por esse momento de pandemia e que passam pelas mesmas dificuldades em sala de aula. Então, muito obrigada. Continue então comentando, compartilhando. Vamos aumentar cada vez mais a nossa e fortalecer cada vez mais a nossa rede aí de conhecimento e de saber. Hoje eu queria falar para vocês sobre uma sugestão. Não sei se vocês já conhecem ou não conhecem o autor Francisco Rosa Neto. E ele é brasileiro, tá? E ele desenvolveu uma escala de desenvolvimento motor. Nessa escala, ele desenvolveu um conjunto de atividades diversificadas que vão avaliar a criança dentro da sua condição motora. Como assim? Cada parte, né, do teste dele, ele consegue identificar se aquela criança ela está na faixa etária adequada à sua idade, né? É muito legal isso porque você consegue, através desses testes, você consegue identificar, de repente, algumas questões motoras, até dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, são possíveis de serem detectadas nesses testes. E aí, professores, vocês podem estar me até perguntando, né? Ah, mas isso talvez seria mais da área da saúde. Não. Francisco Rosa Neto teve sua formação inicial como educador físico e foi fazendo suas especializações e conseguiu encontrar esse material, desenvolver esse material, né, na realidade, e ele, nas indicações da própria escala de desenvolvimento motor, para profissionais da área da saúde e da educação. Então é possível aplicar esses testes, porque são testes simples, tá? Dentro da própria escola. O que é legal aqui é que, de repente, vocês podem formar aí dentro da escola, fazer um grupo, né, e estudar e desenvolver isso para detectar realmente algumas crianças que estejam com dificuldades e conseguir, através do resultado, promover intervenções para melhorar isso, às vezes, ou indicar realmente algum profissional da saúde, tá? Isso aqui é uma sugestão de leitura que eu tô propondo para vocês aí, muito legal, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou mostrar aqui, dizer aqui para vocês quais são os testes que são aplicados na EDM, né, na escala de desenvolvimento motor. Motricidade fina, óculo manual, motricidade global, que é a coordenação, equilíbrio na sua postura estática, esquema corporal, limitação de postura, rapidez, organização espacial, percepção do espaço, organização temporal, linguagem e estruturas temporais e lateralidade, mãos, olhos e pés. Então, dentro desse protocolo que ele criou, englobam todas essas áreas e existem testes específicos para cada faixa etária. E isso vai incluir dos 2 anos até os 11 anos de idade. Então é bem amplo aí as faixas etárias e é possível colocar isso na educação infantil, né? Porque quanto mais cedo a gente detectar, melhor será a intervenção. E eu não estou querendo dizer aqui não, e a gente deve evitar rótulos, né? Rotular as crianças, não é isso. Mas você, com uma estatística dessas em mãos, com um resultado desses em mãos, você pode, inclusive, aprimorar as suas aulas, né? Aprimorar as suas atividades no geral. Volto aqui a dizer, não é voltado só para educação física não, tá? Até porque essas capacidades citadas por eles, elas são importantes
inclusive para a aquisição do processo de leitura e escrita e de outros conhecimentos. Então, utilizar isso, esses recursos que ele disponibiliza através desse teste, né, vamos colocar assim, dessa escala, desse protocolo de testes, é bem legal e pode ser bem positivo, sim. Então, dentro dos testes existem os níveis que são considerados adequados para aquela faixa etária, né, já que existe, sim, cada faixa etária corresponde a um certo nível maturacional nessas questões. E aí dali você pode descobrir se a criança realmente está de acordo com o nível motor geral ali, de todas as capacidades que eu falei, de acordo com a sua idade, ou se ela está aquém ou se ela está além também. Eu sempre falo isso nos vídeos, quando eu posto, que a gente, às vezes, essa atividade é direcionada para criança de 5 anos, por exemplo, mas às vezes tem criança de 5 anos que é totalmente privada de estímulos motores, de estímulos diferenciados, né? As crianças hoje em dia estão tendendo cada vez mais a ficar muito em computador, em jogos de celulares, tablets, enfim. Ao passo que crianças que são mais do interior, que brincam na rua, as mesmas crianças de 5 anos podem mostrar habilidades diferentes, ou adequadas à sua faixa etária, ou aquém, se for privada de estímulos, ou além, se for motivada ou extremamente motivada por estímulos aí o tempo todo na sua vida cotidiana. Então aqui, Francisco Rosa Neto, vou deixar aí a imagem da capa aí do livro aí para vocês fazendo uma pesquisa. Aproveita, né? Agora nós estamos aí nesse período em que a gente está em casa. Eu sei que todo mundo aí está correndo atrás de preparar atividade, fazer as coisas para serem enviadas aos alunos, eu sei disso, mas então eu vou deixar aqui essa sugestão para vocês. E nós, educadores, podemos sim utilizar recursos diferenciados para sempre procurar melhorar, né, o desenvolvimento aí das crianças através das nossas atividades. Trecho aqui que eu gostaria de dividir com vocês e comentar sobre ele, né? Eu acho bem importante isso que ele menciona aqui. É importante respeitar o ritmo individual da criança, pois cada um tem um ritmo próprio, não só pela sua originalidade, mas também pela maturação dos centros nervosos, que não é idêntica, nem com o mesmo grau em cada uma das crianças. Importa mais o trabalho realizado pela criança do que o resultado desse trabalho. Então, aqui ele deixa bem claro, porque às vezes a gente dá uma atividade igual para todo mundo, independente de qual atividade seja essa, só que existem crianças que cada criança vai responder do seu jeito, de acordo com a sua maturação, de acordo com o seu tempo, com o seu nível. Então aqui ele diz, olha, importa mais o trabalho realizado pela criança do que o resultado. Então aqui está dizendo que o estímulo, né, o fazer da criança, a tentativa, a predisposição, né, a disposição dela fazer aquilo é mais importante do que o resultado final. Porque aquilo ali, você, independentemente, você vai dar uma atividade, são indivíduos diferentes, mesmo com a mesma idade, eles são diferentes, eles estão em níveis maturacionais diferentes também, mesmo sendo da mesma idade, um pouquinho mais desenvolvido, o outro não, mas isso não significa que um é melhor que o outro, não. São tempos diferentes e níveis diferentes. E a gente saber respeitar isso e entender que cada um está num ritmo facilita muito o nosso trabalho também como educador, porque a gente talvez no querer que a criança consiga realizar qualquer que seja a atividade proposta, às vezes a gente acaba até forçando um pouco além do que deveria naquele momento.
Não é que é para deixar também, a gente tem às vezes, as coisas tendem a ser 8 ou 80, não é assim também. Eu vou propor, você conseguir fazer, senão a gente vai propor, a gente pode ajudar e conduzindo, mas aí ter esse tato de entender que aquele momento talvez não seja o momento ideal para ele realizar aquilo. Isso sem levar em consideração que nós temos assim pessoas que têm percepções de aprendizagem diferentes. Porque tem isso todo mundo, não só criança. Tem gente que é mais auditivo, que gosta de ouvir. Tem gente que é mais visual, que gosta de ver. Tem gente que precisa do tato, precisa tocar. Então existem várias formas de percepção onde o aprendizado acontece. Então a gente também, além do tempo, a gente tem que levar em consideração essa questão. Tem gente que prefere ver e ouvir uma explicação, um vídeo. Tem gente que prefere ler uma explicação, consegue entender melhor. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tudo que eu tenho que estudar, tudo que eu tenho o processo que eu vou gerar aí de aprendizagem, tudo que eu vou ler, eu preciso escrever. Eu brinco que eu tenho memória fotográfica, porque eu escrevo aquilo e depois, quando eu preciso acessar aquela informação, eu lembro de como eu desenhei, como eu fiz os riscos, os rabiscos no caderno, que talvez outra pessoa, se olhar aquilo, não vai nem saber o que está acontecendo. Mas esse é o meu processo. Tem gente que só de ouvir, quantas pessoas vocês não conhecem ou já ouviram falar que vão para a escola ou vão fazer um curso, não pega um lápis, não pega um... Nossa, lápis é antigo, né? Não pega uma caneta, nada para anotar, e ela só prestando atenção, somente através da audição, ela consegue compreender tudo aquilo e aprender aquilo. Então, é bem legal isso. Então, aqui, como diz esse trecho, né, do livro do Francisco Rosa Neto de avaliação motora, tem várias percepções como essa, mas eu trouxe esse pedaço aqui porque eu achei bem legal, assim, da gente... Porque às vezes a gente sabe, tem coisas que a gente até sabe, a gente já aprendeu, mas nunca é demais a gente ouvir novamente, reaprender, relembrar. Às vezes no nosso cotidiano, vida de professor é aquela correria, às vezes a gente acaba deixando passar essas nuances, né, que são tão importantes para o aprendizado da criança, do nosso aluno. Então aqui, nesse vídeo, eu queria dizer isso para vocês. Então esse vídeo aqui é um vídeo primeiro, uma sugestão para vocês poderem ler ou se informar sobre isso e fazer de repente quando as aulas voltarem, tudo se normalizar, né, no sentido de estar já andando nos eixos, aí uma proposta para toda a escola, porque os testes, eles não são assim, eles são fáceis de ser aplicados, são até bem divertidos para as crianças, não é nada maçante, tá? É bem prazeroso, mas você vai precisar assim de um certo protocolo a seguir. Então tem algumas atividades lá, tem 8 tentativas. Se ele tem que, para estar dentro do padrão, por exemplo, motor para aquela faixa etária, tem que acertar 6. Tem vários, tá? É que tem muitos testes mesmo. Então, o legal é sempre ter mais alguém, para que você vai conduzindo a criança, vai mostrar, e alguém para anotar isso. Então, forma uma equipe na escola, né? Sugere isso. Pode começar com algumas crianças que vocês notam que tem mais dificuldade, mas não precisa falar isso para ninguém. Ou você pode fazer também com a escola toda, com todas as salas, para vocês conseguirem avaliar como estão, né, os seus alunos como um todo. E aí, para que isso? Para rotular a criança? Não, de forma alguma. É para a gente se avaliar e poder melhorar as nossas atividades, melhorar aí a nossa condição como educador, né? Então, jamais, não é hipótese alguma pensando em rotular e nem apontar nada com relação à criança. Pense isso mais como mais uma ferramenta para você, educador. E aí essa questão também que ele fala nessa parte sobre respeitar o tempo, mesmo que a atividade esteja sendo igual para todo mundo,
né? Alguns vão responder melhores naquele momento, não significa que aquela criança é melhor. Apenas naquele momento ela não se saiu tão bem, né? E isso também, vários fatores interferem, não só o fator maturacional, mas o fator de que, assim como nós, há dias em que estamos mais produtivos e há dias que estamos menos produtivos com a criança, não é diferente, né? Então, nós vamos sim sempre procurar estimular. Lembra que eu falei, não é 8 e 80, não vou forçar, mas também não vou deixar largado. A gente vai estimular e às vezes a gente não conseguiu de um jeito, a gente tenta de outro e assim nós vamos nos adaptando e assim a gente vai conseguindo se melhorar também como educador, como profissional, através desse conhecimento que não pode parar. A educação não... E nada na vida, né? Nada na vida é estagnado. Nada. Agora, até fugindo um pouquinho do tema da educação, nada na vida é estagnado. Até a água parada, se ela ficar, mesmo que ela esteja limpa, se ela ficar parada por um bom tempo, ela vai estragar, vai apodrecer, vai ficar com um cheiro ruim. Então, nós precisamos acompanhar isso, nós precisamos estar sempre buscando novas possibilidades de aprendizado, até porque o mundo está em constante mudança. As crianças, né, as crianças de hoje têm mais acesso à tecnologia, coisa que não tinha há tempos atrás. Então, algumas estratégias aí para esse processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa também pensar em modificar algumas coisas e para sempre evoluir, não só como profissional, mas como ser humano também. Então ficam duas dicas nesse vídeo. Primeiro, Francisco Rosa Neto, né, com a sua escala de desenvolvimento motor, procura, é muito legal, é bem interessante mesmo. E a segunda dica, uma dica um pouco mais pessoal, que é: nada na vida é estável, tudo está em constante mudança o tempo todo. Você, nem dentro da estabilidade há estabilidade, é um paradoxo, mas é verdade. A gente precisa se movimentar, a gente precisa buscar sempre novas alternativas para a gente estar sempre em movimento. Seja nosso corpo em movimento, seja nossa mente em movimento, seja nosso ser, né, espiritual. Vou colocar aqui essa palavra, e aí ela não tem conotação religiosa nenhuma, no sentido do ser que vai além do corpo físico. E aí, cada um dentro da sua crença, né? Eu quero dizer isso. Então, dicas da educação e dica na sua vida pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Continuem aí nos comentários, continuem aí compartilhando e a gente se vê no próximo vídeo.